Olá, amigos da TV Cidade. Estamos aqui com mais um CQV, o famoso Cidadania e Qualidade de Vida. Cidadania envolve tudo e qualidade de vida é o que sempre almejamos. Hoje trouxemos aqui um esperto no assunto, um homem que conhece Brasília, Rio Grande do Sul, Farroupilha. Poucos conhecem a penetração que esse rapaz tem no mundo econômico, principalmente nos agronegócios. Estamos falando aqui com o empresário Daniel Bump. Obrigado, Bump, por estar nos nossos estúdios para mais uma bate-papo. Muito obrigado, Glacier, obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação aí poder compartilhar uma conversa contigo. Viu? Muito bom. E daí, Dani, nessas tuas andanças... Pode tirar a máscara, fica à vontade, porque eu vou ficar, né? Nessas tuas andanças e contatos aí, como é que está o país em primeiro lugar? O protesto do dia 1º de maio reforçou a imagem do presidente? Isso vai dar um poder político maior para ele? O que tu vê? Olha, a gente passa por um momento de instabilidade, não é só no Brasil, é o mundo inteiro que passa por uma transformação bastante grande em função dessa situação toda do Covid, né? Que é mexeu com muitas estruturas, mexeu com a vida das pessoas, com os negócios, né? Muitas transformações aconteceram e muitas irão acontecer. Quanto a essa situação que aconteceu em apoio à presidência da República, ou então o presidente Jair Bolsonaro, chega, para quem está de fora assistindo isso, né? Chega a ser assustador o ponto e o apoio que ele tem nesse momento, né? Com as cores verde e amarelas, né? Porque a gente sempre via e sempre assistiu nos últimos anos no Brasil grandes, né? O MST, CUT, todas essas instituições com fomento financeiro de grande porte, né? Advento sempre do governo federal, né? E agora a gente vê manifestações populares de pessoas independentes que simplesmente vão com a bandeira do Brasil ou vestidos de verde e amarelo, sem interesses obscuros nisso, né? Sem um interesse financeiro muitas vezes envolvido por trás disso. Manifestações, claro, que tem a sua organização, as suas motivações aí em grupos de WhatsApp, enfim, mas pessoas que vão espontaneamente acreditando na mudança, numa possibilidade de um país melhor e que a gente consiga se livrar ou minimizar toda essa situação de corrupção que envolveu esse país. E é uma coisa que ela dificilmente acaba, né? O sistema político, ele teve na sua história do país sempre um envolvimento em corrupção muito grande. A gente viu um dos maiores escândalos de corrupção do mundo aqui no Brasil, envolvendo Petrobras, envolvendo todo o governo federal, diversos ministérios. Fundos de pensão, enfim. Todas as áreas. Aí se instituiu a corrupção como uma coisa normal. E sempre sangrando ao trabalhador. As pessoas que estão aí no dia a dia gerando trabalho, gerando impostos, e aí depois o pessoal pegando esse dinheiro, né? E fazendo coisas aí que a gente viu absurdas, levando dinheiro para outros países. Então, coisas vergonhosas para uma democracia, para um país que tem tanto para crescer, a gente tem tanta coisa para fazer nesse país, problemas gravíssimos de infraestrutura que já se fala e já se falou por tantas vezes, e a gente tem muito para crescer. Agora, nós precisamos sim evoluir muito, principalmente a nível político, né? Os governos precisam evoluir muito. Claro que a gente vem com um histórico, com uma base muito ruim, né? Porque se criou um sistema que ele é difícil de mudar, e o mundo foi mudando, cara. E a gente não consegue acompanhar principalmente o sistema governamental enraizado com coisas que não existem mais. Exato. Vamos pegar pegar um Ministério do Trabalho, por exemplo.
As leis mudaram consideravelmente, os negócios mudaram consideravelmente. Você trabalhou em banco, né, Glacir? Você sabe a transformação que aconteceu no sistema bancário nos últimos 10 anos. Você manda agora um Pix. Compra domingo, com Pix? Exato, compra com um Pix no domingo à noite às 4 horas da manhã. Então a gente tem tanta coisa para evoluir, né, nesse sistema de leis. Aconteceram evoluções, sim, né? A própria lei da liberdade econômica, mas a gente tem muito para desprender, para descolar dessa cola governamental, né? Uma coisa, uma bolha que vai te pressionando e vai estrangulando muitas pessoas, né? Não só nos impostos, na burocracia e na dificuldade de fazer as coisas, né? Exatamente, é isso que a gente precisa clarear muito no desenvolvimento do país. E é isso que grande parte dessas pessoas que foram às ruas nesse sábado, 1º de maio, elas querem. Com certeza. E essa nova presidência da República tem mexido muito com as estruturas nesse sentido. Né? Tanto que acabou com a corrupção. Não teve nenhum caso de corrupção até agora, né? Tentaram 1 ou 2 ali, mas não deu nada. Exatamente. Né? Então a corrupção praticamente acabou, por isso que sobrou dinheiro para atender esse público que ficou desempregado ali, tudo. Né? Um fato interessante, né? Com todos esses controles que existem do governo, a quantidade de CPFs que não existiam, né? Quando apareceu esse auxílio emergencial, a quantidade de pessoas. Eu não me lembro o número exato agora, mas era mais de 20 milhões, eu acho, de CPFs que não existiam. Então, veja como a gente tem coisa para evoluir no país. Né? O próprio sistema, né? As carteiras de identidade não falam um estado com outro ainda, né? Quer dizer, uma coisa que não é admissível em plena informática. Nessa era tecnológica. Se fala em 5G, se fala em tudo isso e estamos ainda a cavalo. E sempre atrás dessas coisas sempre tem muitos interesses. Aí que tá, né? Não pensa que as pessoas que estão aí com interesses obscuros nos governos, eles não estão preocupados quem é o presidente A, quem é o presidente B. Eles estão interessados que o sistema continue se retroalimentando. Em benefício deles, lógico. Em benefício deles, nunca em benefício da população como um todo. E o país, né? Um bom exemplo, eu acho que as pessoas têm que pensar é o seguinte: a Argentina já foi era chamada a Meca da América Latina, isso já faz tempo, né? Em função de governos de esquerda, há muito tempo, peronismo e essa coisa toda. O Macri pegou, não conseguiu derrubar o sistema, entrou de novo a mulher aquela que era vice e no fim virou presidente. Kirchner. A Cristina. E o que aconteceu? Hoje, a Argentina, o empresário para entrar na Argentina hoje, ele tem que entrar disfarçado. Né? Um brasileiro, por exemplo, empresário. Então, assim, o caminhão para entrar lá é um controle, eles tomaram o poder e já socializaram o negócio. O nosso PT aqui, ele foi indo devagar, comendo pelas beiradas, né? E não deu tempo de eles fazer o que queriam. Né? Nós temos um fato diferente, nós somos um país bastante grande, com uma diversidade bastante considerável, né? Com muitas regiões no nosso país, e isso acaba, de certa forma, dificultando algumas coisas. Agora, esses governos com viés socialista, eles gostam muito da pobreza, né? Claro. Quanto mais pobre for o povo, muito mais fácil você tem muito maior facilidade de manipulá-los, porque aí você dá lá uma cesta de alimento para as pessoas e as pessoas ficam eternamente agradecidas por isso. Não é isso que uma economia madura precisa, né? A gente precisa, sim, da maior quantidade de pessoas que elas possam ter o seu sustento para um desenvolvimento geral. E cada vez com um governo que impacte menos na vida das pessoas. Que o governo faça simplesmente o básico. Aí, a situação de envolvimento de segurança, de saúde, de educação, onde a própria educação tem muito para descolar do governo com as escolas e universidades privadas. Então, a gente tem tá numa trilha, assim, um caminho muito longo para esse desenvolvimento de uma sociedade estritamente moderna, porque o governo, né, como um todo, ele centraliza muitos recursos na sua mão. E aí
um monte de gente lá pedindo, e dependendo do governante que está lá, ele vai favorecer os seus pares, que é o que a gente acompanhou durante os últimos anos. Toma lá e dá cá, famoso. Exatamente. Aí, isso não levou o país a nenhuma prosperidade. Veja o que a gente está vivendo hoje. Claro que hoje a gente vive um momento econômico e social muito diferente em função de um Covid aí, de toda essa situação sanitária que não interfere só no Brasil, interfere no mundo todo. E essa situação do fica em casa não tem levado países com economia não sustentável, economia desenvolvida a crescimento, gera mais pobreza. Com certeza. Dani, tu que é do ramo do agro, né? Eu analisei um monte de dados essa semana aí, porque a minha pergunta que eu sempre fiz foi o seguinte: por que a China está vindo aqui comprando transportadoras, portos, terras, enfim, as coisas básicas para poder garantir para eles a exportação, né? Porque eles estão com dinheiro. Mas qual é o sucesso da China? É só a mão de obra barata? E nós, nesse período, assim, dentro disso aí, para completar a pergunta, se não fosse o agro, nós ia estar muito mal, né? Porque nós somos primeiro num monte de coisa ali, né? Durante os últimos anos aí, o agronegócio brasileiro, a produção de grãos e commodities e das próprias proteínas animais, tem favorecido muito a economia, porque alavanca toda a cadeia, né? Porque o cara vai comprar um trator novo, vai trocar a colheitadeira, enfim, alimenta o seu povo, e nós temos alimentado grande parte da vai bem, população. Vai comprar, gera emprego, isso é máquina, né? Exato, isso é princípio básico da economia, né? São quando o setor primário vai bem, que é a base econômica, tu não faz nenhuma proteína no mundo sem milho e sem soja, né? Tu não vai ter frango, não vai ter suíno, não vai ter boi, não vai ter ovos, enfim, tu não vai alimentar uma nação se você não tiver as commodities. Por isso que a China tanto compra aqui no Brasil também. Primeiro, nós somos o maior produtor do mundo em soja, ultrapassamos os Estados Unidos, né? Ultrapassamos os Estados Unidos. A gente tem uma área muito vasta aqui, com um clima muito bom. E se plantando tudo dá. Exatamente. E o trigo, tu viu no Ceará? 2 colheitas por ano? 2 colheitas por ano. Tu pega nos Estados Unidos, que é um grande produtor, eles estão plantando lá e às vezes está ainda nevando. Então eles têm que estar mexendo a terra, colocando a semente para baixo, para aquecer, para não perder toda aquela região que é um grande produtor lá dos Estados Unidos, lá o Cinturão Verde, lá pega aqueles estados de Minnesota, Kentucky, Iowa, eles estão plantando às vezes e tá dando nevascas, né? Aqui a gente não interfere, a gente nunca vê neve aqui, né? Então é uma coisa bastante diferente do nosso agronegócio aqui, com um clima basicamente sempre quente, principalmente nas regiões do Mato Grosso, né, que são grandes produtores. Tu que está muito no meio, por que nós não exportamos mais o produto final e tanto a matéria-prima? Nós não temos estrutura para produzir, por exemplo, o produto final? Porque os outros países querem fazer a estrutura final também, né? Então o que faz? Tu coloca que eles importam o básico e fazem a transformação também, tanto do minério de ferro e tantas outras coisas mais, e aí a gente volta a um problema histórico do nosso país, né, que já vem lá desde a época do descobrimento. 1500. Exatamente. Aí tu pega, por que a China compra tanto aqui do Brasil? Uma população muito grande, uma população crescente, porque eles manufaturam demais lá, abastecem hoje aí grande parte do mercado de tecnologia, mundial, ou enfim, de vários produtos. Esse povo precisa se alimentar também. Quanto mais gente tu tira da pobreza, melhor essas pessoas vão querer se alimentar. Isso é o que a gente falou básico. Antes, é princípio básico, né? As necessidades básicas do ser humano, né? Primeiro alimentação, vestuário, depois você vai comprar um carro melhor, ou comprar uma casa melhor, ou comprar o seu primeiro apartamento e assim por diante. E é isso que tem feito com que a economia chinesa importe tantos produtos, tantas commodities aqui do Brasil também. Hoje um pouco do dólar também, que tem facilitado isso, né? Porque essa variação cambial tem, de certa forma, facilitado, né? Salvado o emprego no Brasil, inclusive. Exato. E aí eles vão, o que eles vão fazendo? Vão comprando cada vez mais
aqui porque mais gente vai saindo da pobreza e mais gente vai se alimentando. É isso aí. Com relação à China, né, não assusta essa aquisição de terras, por exemplo, que estão fazendo aqui, Dani? Isso é para garantir plantio, lógico, né? Eles têm criado um domínio bastante grande, estão vendo à frente a sua sustentabilidade econômica também, né? Porque segurança alimentar de um povo, ela é, mais uma vez voltamos à palavra básica, né? Mas é a sustentação, a energia do ser humano é a alimentação. Depende, né? Depende disso. Então, eles têm interferido drasticamente no mercado global, né? Onde quando eles entram comprando os produtos, eles influenciam fortemente no mercado, e isso tem feito com que as commodities praticamente dobraram de preço de um ano para o outro. Do ano passado para esse, por exemplo, os preços dobraram. Um parênteses assim, né? O Bill Gates, que é o homem mais rico um dos mais ricos do mundo, entre os 5, né? Ele há muito tempo que ele comprou vacina para eliminar pólio. O segundo passo dele foi fazer campanhas para água. E agora a última notícia é que ele é o maior proprietário de terras nos Estados Unidos. Ele comprou muita terra. Isso é um legado que ele quer deixar, porque inclusive se separou depois de 27 anos, né? Saiu a notícia aí. Os birricos também se separam, né? O que tu acha dessa visão dele, que muitos falam, tem essas teorias da conspiração, que querem dominar o mundo? Eu acho isso uma bobagem, né? Mas tudo bem, né? Na verdade, tu está falando de pessoas que têm um poderio econômico fora do comum, né? Então eles têm uma quantidade de dinheiro tão grande, né, que eles têm que investir em alguma coisa, e talvez ele tenha visto que isso seja algo importante, né? É difícil falar sobre uma outra pessoa, e principalmente pessoas que estão numa bolha muito longe da gente. Muito diferente, né? Eles têm uma capacidade financeira absurda, né? Agora, com certeza ele deve ter percebido que sem a terra tu não vai gerar determinadas situações. A famosa proteína, né? Exatamente, a gente vê tantos estudos, né, tantas coisas sendo desenvolvidas, mas tem coisas que elas são insubstituíveis para o ser humano, né? Com relação assim a outros produtos, André, que pela pesquisa que eu olhei, a gente trocou alguns dados antes ali, tanto no bovino, no frango, no suíno, no milho, né, soja, nem pensar, né, esse é campeão, né? O milho também, nós estamos entre os primeiros? Sim, nós devemos ser o segundo maior produtor do mundo. O primeiro deve ser Estados Unidos. Fica entre Brasil, Estados Unidos, China. Argentina é uma grande produtora também. Também. E a Rússia aparece lá por quarto, 5, né? Exato. É pelo clima também. Eles têm um problema, exatamente. O que nos favorece muito aqui, né? Nós estamos num clima espetacular, né? E ampla quantidade de terras, né? Então isso tem feito com que a gente tenha produzido muito. Sabes que eu fui em 95 no Ceará visitar a Grendene, né? Fui com os outros companheiros para... porque estavam mudando as empresas para lá, né? Eu talvez quase fui para botar uma fábrica lá, né? Uma pequena fábrica na época, né? No Ceará, onde a Grendene comprou a primeira fábrica, que é no centro, em Fortaleza, os gringos aqui de Garibaldi furaram uma mangueira e espalharam na areia da praia, né? Claro. Porque Fortaleza é o centro. Claro. E ali, ó, mamão, melão, melancia. Cara, em si plantando tudo dá, é só gotejar água em cima, né, cara? Que coisa fantástica, né? O Nordeste tem um desenvolvimento bastante grande, ainda mais porque tu parte aí em poucos anos de baixíssimas produções, né? Então a produção é exponencial. Eles têm crescido em todas as áreas, né? Não frutas já faz muito tempo, né? Não só na parte da indústria, como toda a parte de alimentação, enfim. E isso é uma coisa que cada vez vai crescer mais, né? Ainda bem, né? Porque nós precisamos desenvolver aquela parte lá para não sangrar o dinheiro daqui também. É uma região que ela, durante muitos anos, foi sempre muito pobre, né? E quando tu começa a encontrar o caminho do desenvolvimento, ninguém quer voltar atrás, todo mundo quer andar para frente, todo mundo quer ter algo melhor. Então isso tem acontecido e voltando, muito. Voltando para a política, não sei se tu viu o vídeo do Rio Grande do Norte, que é uma região nordestina normal, né?
que no 1º de maio eles fizeram cartazes grandes, acredito que até 2 metros, as fotos do STF, né? E jogaram tomate. Né? Isso está rodando por aí. Isso é a maior hoje repulsa do brasileiro. O STF diz, não, tu vai ter que fazer o impeachment dia tal para o Congresso. Isso não existe, né? Os poderes se degladiando ali, né, Dani? O STF, o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser um órgão de extremo respeito para um país, está totalmente desmoralizado. Não tem mais respeito nenhum, tem tomado atitudes com interesse próprio, né? São gravíssimos já os problemas dessas indicações desses... Mas está na Constituição, né? Exato. Tem que mudar a Constituição, mas como é que vamos mudar agora? Né? E aí, isso tem transformado... E grande parte do Brasil não conseguir se desenvolver passa por toda essa parte jurídica que é uma vergonha. Geral, né? É uma vergonha. Geral, em todas as instâncias. A gente tem visto cada situação que elas são absurdas. Bandeira preta no Estado aqui. São absurdas. Uma juíza manda parar o Estado. Exatamente. Uma juíza que está bandeirando o PT. Então, contra o Bolsonaro. Né? Então, a gente deixou, de uma certa forma, que a política, e a política é importante, né? Mas que seja uma política séria, responsável. Quando o outro, que é de uma outra parte, de um outro partido, tem feito algo bom, qual é o problema da gente parabenizar, da gente acompanhar? Nenhum. Agora... Nada do que os outros fazem é bom, né? Então a gente sempre tem tido uma polarização bastante grande e isso não tem gerado assim uma satisfação, né, para as pessoas. E o sistema judiciário do nosso país, ele está de uma credibilidade muito baixa. Isso aí é uma vergonha mundial, né? Uma vergonha mundial. Dani, com relação à CPI do Covid agora, né? Renan Calheiros, o outro senador do Amazonas, né, que nas redes sociais votou que não ia terminar em pizza, 2 anos, 1 ano e meio atrás foi preso ele, a mulher e os irmãos, né? Então a raposa cuidando do galinheiro e daí as galinhas se somem e não sabem quem foi a raposa, né? São CPIs tendenciosas, elas têm um objetivo claríssimo, né? O pessoal já está em campanha política para o ano que vem, né? Em campanha tanto para presidente como para os próprios governos estaduais, e ela é com certeza tendenciosa, né? Total. Não tem... veja as pessoas que integram aí, pessoas Renan Calheiros com uma ficha bastante comprometedora para isso, né? Uns canalhas, não tem como. Dani, com relação à CPI, tu acha que já tem 2 tendências, uma que quer derrubar o Bolsonaro e outra que quer fazer ele sangrar até a eleição, aí perdendo a credibilidade, né? O que tu acha? O que tu tem falado com a área política? A grande tendência é essa, é tentar fazer com que o governo sangre o máximo possível para chegar com o máximo de desmoralização. Mas não tirar ele, né? Não acredito que tenha clima para que tenha um impeachment do presidente, até porque essa situação do Covid não foi criada pela presidência da República. Podem ter erros, sim, podem ter problemas gravíssimos, sim, mas isso é uma coisa que aconteceu no mundo todo, governos agiram de forma diferente, tanto que se tu verificar, cada estado agiu de uma forma, né? Não houve um regramento, e não existe um regramento, não tem a fórmula certa, cientificamente correto, não tem ninguém que te prove isso com convicção de que determinada atitude esteja correta. Cada um aí tem as suas convicções, né? Mas uma convicção de que isso é certo, se o lockdown fosse certo, na Itália não teria morrido ninguém. Exato, Então, foi a primeira a se recolher total, né? Exatamente, e as mortes aumentaram consideravelmente, então ninguém tem uma resposta estritamente correta quando a gente fala aí dessa situação desses remédios aí, do kit Covid. Sim, Então aí começa outra polarização, porque uns acham um absurdo, outros acham que isso não pode. Se é certo ou não é, eu não sei te responder. Agora,
de repente serve até como efeito moral para o cidadão. Exato. Ah, mas vai criar problema no fígado, vai não sei o quê. Mas tanta coisa que o cara toma que não se sabe que problemas vai dar e acabam gerando. Então é super complexo, é um tema super difícil. E quando a gente fala nisso, né, Dani, a gente tem que alertar o telespectador que é o seguinte, na dúvida, todo mundo tem que consultar o seu médico. Sem dúvida. Porque o seu médico conhece o seu histórico, né? Exatamente, então, e tu tem que se sentir à vontade, né? Aí tu vai entrar numa... mas tu não é médico, não pode falar sobre isso, como, né? Sim, sim. Mas de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Pega aí, às vezes, os próprios tratamentos para qualquer doença. Sim, qualquer uma. Tu vai ler a bula, tu não toma, né? Tu dá determinado remédio para uma pessoa e não dá efeito na outra falando da mesma doença, exato. né? Por quê? Então, cada organismo responde de uma forma, né? Então, é super difícil. Muito isso. difícil. Agora, tem toda essa situação da educação também, né? De toda essa desestruturação familiar que se criou em função dessa situação das escolas fechadas, aonde a grande maioria da população brasileira precisa trabalhar para se sustentar. Claro. Agora, uma ínfima minoria pode se dar ao luxo de ficar em casa porque tem o seu salário garantido. Que são os concursados. Agora, essas pessoas que têm que sair para trabalhar, seus filhos onde é que ficaram? É isso aí. Com quem ficaram? Como ficaram? Então, são todos temas que eles têm que ser observados e às vezes essas pessoas envolvidas nesse processo aí, elas não observam o todo, né? Dani, com relação ao local, nós já vamos encaminhando para o fim agora, porque estamos com 27 minutos, já viu? Passa rápido. Rapidinho, né? A notícia boa que está saindo hoje aí, né? Eu gostaria que tu comentasse que o secretário de Finanças, né? Já está, e o prefeito também já está falando isso, que teve um superávit nos primeiros 4 meses de 7 milhões. Isso aí já foi tirado 1 milhão aquele para comprar a máquina, não entrou o valor do IPTU e ainda teve menor arrecadação que no mesmo período do ano passado. Isso se dá somente na parte de enxugamento da máquina? Foi um processo todo aí, né, de gestão, de organização, de um governo que entra com uma postura de fazer gestão mesmo com o recurso público. E aí já são os primeiros meses mostrando de fato que isso aconteceu, né? Não são suposições, números. São números reais, né? Então, parabéns aí ao governo por ter tido essas atitudes iniciais aí, ter tido essa organização dessa forma. O governo atual está conversando com as entidades, tu que está participando bastante nisso aí, tu está sentindo que mudou como era antes, que estava muito afastado, né? E tu está vendo um resultado imediato nisso? Sim, com certeza, né? Principalmente nesse momento difícil que vive a sociedade como um todo, né? Então, essa aproximação com a sociedade, né, com as entidades, ouvindo a comunidade, isso tem sido um diferencial, uma situação muito importante, né, mesmo que muitas situações não dependam do governo municipal, né, porque toda essa situação do Covid, propriamente dito, passou pelo gerenciamento do Estado, né, mas só essa aproximação e essa conversa já tem sido de suma importância. Muito bem, Dani. Algum outro recado final que a gente não comentou? Está tudo dominado, então, por enquanto? O que a gente espera aí é que essa situação do Covid, né, que hoje ela já passa a ser até de certo ponto cansativa, né, porque a gente tem aí há mais de um ano aí, 1 ano e meio praticamente, sobre esse assunto, que a gente consiga avançar e que se espere dias melhores, né, para que a gente possa voltar a ter uma vida normal, né, com mais tranquilidade. Tem muitos setores aí com muita dificuldade, setor do turismo, né, toda essa parte de hotéis, passando por dificuldades enormes, né, e a vida, de certa forma, ela tem que continuar, que a gente tenha todos os cuidados necessários, mas que a gente possa ter dias melhores. Né? Vamos ter. Pior já passou. Com certeza.